Neemias 3, do verso 6 ao 10, vamos lá. Neemias 3. Agora, se Deus falou com você, e você resistiu de não ir, tem a segunda chance. Deus não desistiu de você. Obedeça na próxima vez. Neemias 3, verso 6. Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Neemias 3, 7. Agora, junto deles trabalharam Melatias, Gibeonitas e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Verso 9. Junto a estes, trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral, da metade de Jerusalém. Maioral é o governador da metade de Jerusalém. Ao seu lado, reparou Jedaías, filho de Amuraf, defronte à sua casa. E ao seu lado, reparou Atuz, filho de Assabias. Antes de orar, olha só. No verso 6, fala de Joiada, de Mesulão, repararam a porta velha e etc. Aí no verso 7 diz, junto deles. Aí o verso 8 começa, ao seu lado. No verso 9, junto a estes. No verso 10, ao seu lado. E ainda no verso 10, diz de novo, ao seu lado. Então nós temos aqui um ensino muito grande que eu quero passar para os irmãos, que é esse capítulo 3 de Neemias, que traz uma mensagem muito forte de unidade, de coesão, de um povo unido, de força, de voluntariado. É um capítulo que ensina o serviço voluntário, o companheirismo. Esse capítulo 3 fala de estar lado a lado na obra, fala da cooperação de todos com o mesmo alvo. A obra de Deus é feita, presta atenção, a obra de Deus é feita pelo povo que ama a Deus, porque o povo que não ama a Deus não vai fazer a obra dele. Senhor, nós abençoamos esse momento e declaramos a Tua graça nesse lugar, para ministrar sobre nós a Tua bênção e trazer sobre nós entendimento sobre a Tua palavra. E nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Sabe, Deus tem um exército que foi salvo por Ele, que ama a Ele, e esse exército é o mesmo que serve a Ele. A obra de Deus, ela é abraçada, é amada, é sustentada pelo povo de Deus. Se nós fomos lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro, então somos nós que precisamos fazer a obra de Deus crescer e prosperar, porque os mensageiros do inferno não vão fazer isso. Ou os mensageiros da luz faz, ou a obra não será feita. Então nós somos chamados para serem cooperadores do reino. Então Jesus, como filho, ele disse que ele era um com o Pai e que fazia a vontade do Pai. E o nosso papel também como filho, porque ele é nosso irmão mais velho, o irmão mais velho deu o exemplo para que nós, os irmãos, possamos seguir esse exemplo, porque Jesus disse que ele era um com o Pai e que fazia a vontade do Pai. Então nosso papel como filho é ser um com o Pai, é fazer a vontade do Pai, é obedecer ao Pai, é amar o Pai, é sustentar a obra do Pai, é ser um trabalhador na obra do Pai. E se não somos trabalhadores da obra do Pai, estamos falhando nesse processo. Sabe, a obra do Pai só pode ser feita única e exclusivamente pelos filhos. Então, preste atenção nessa pergunta. Quem está habilitado e autorizado a prosperar, a prosperar a obra, não é prosperar a vida? Quem está habilitado e autorizado a prosperar e fazer crescer a obra do Pai na terra? Quem está autorizado e habilitado? Quem é autorizado a colocar a mão na obra de Deus? Somente os filhos de Deus, porque tem o Espírito de Deus.
Sabe, Jesus disse a respeito do príncipe deste mundo. Porque Jesus, quando falou a respeito de Satanás, ele usou a expressão príncipe deste mundo. Jesus usa essa expressão 3 vezes no Evangelho de João. Ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Aí o outro versículo: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. E no final ele diz: o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus se refere a Satanás como aquele que tem influência e autoridade sobre este mundo. Príncipe, ele tem um reino, como Jesus tem um reino. Então este príncipe está cooptando pessoas para o seu reino, e você tem dúvida de que esse príncipe deste mundo está conseguindo o seu intento ou não? Ele está cooptando pessoas, ele está conseguindo ou não? Sabe, Jesus ensina que Satanás já foi derrotado, e que a autoridade desse príncipe está limitada ao outro príncipe maior do que ele. Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, é o príncipe de Deus. Esse príncipe está submetido a esse outro príncipe. Então nós temos 2 príncipes e 2 reinos. Um príncipe chama seus súditos de cavalo, o outro príncipe chama os seus súditos de amigo. O desejo do príncipe maior, o príncipe dos príncipes, o príncipe da luz, o príncipe Jesus, é ter um exército de amigos que lutem pela sua causa e que edifiquem a sua obra. Fomos lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro, e fomos arregimentados para fazer prosperar o seu reino e lutar pela sua causa. Jesus veio a este mundo e nos arregimentou para lutarmos pela sua causa. E se nós não estamos lutando pela causa, o outro continua lutando, o outro continua prosperando. Então Deus apela para o amor, para o perdão, pela graça, pela presença dEle, e Ele só espera gratidão. Sabe, a igreja é uma agência do céu aqui na terra, porque o Senhor é da igreja, a causa do Senhor está na igreja, e a igreja é uma agência do céu aqui na terra, e o inimigo luta para levar a igreja do Senhor ao fracasso, e luta para parar o projeto do Senhor, desestimulando, desanimando os trabalhadores da seara, que dizem: estou desanimado, estou desanimado. Há quantos anos está desanimado? E esse príncipe vive sabotando o projeto de Deus. Sabotando o projeto de Deus é enfraquecendo aqueles que estão na igreja do Senhor. Sabe, no capítulo 2 de Neemias, logo no início da reconstrução do muro, aparecem 3 inimigos que se colocam contra a obra de Deus: Sambalate, Tobias e Gesem. Esses 3 homens tomaram conhecimento de que a reconstrução do muro de Jerusalém ia acontecer. Então eles começaram, primeira coisa, a zombar e a desprezar. Neemias não se intimidou. Aliás, ele teve uma reação quando começaram a zombar e a desprezar. Neemias falou 3 verdades sobre a obra de Deus e falou 3 verdades sobre os inimigos da obra de Deus. 3 verdades sobre a obra de Deus, Neemias 2:20, que nós não vamos ler, eu peguei na nova tradução da linguagem de hoje. Essas 3 verdades sobre a obra de Deus, Neemias disse que o Deus do céu nos dará sucesso. Quando eles começaram a zombrar, ele disse assim, ele reagiu, porque ele precisava proteger os seus trabalhadores. Então ele falou assim: o Deus dos céus nos dará sucesso. E depois, nós somos servos dele. E por último, vamos reconstruir a obra, vamos trabalhar. E 3 verdades sobre os inimigos da obra de Deus. Ele falou: vocês não podem ser donos de nada de Jerusalém. Claro que pertence a Deus, o inimigo não pode tomar conta. E depois disse: vocês não têm direito de cidadão, nós somos cidadãos dos céus. Os mensageiros das trevas não têm direito a essa cidadania. E não tem ligação. E depois ele disse: não tem ligação, vocês não têm ligação com o nosso Deus. Sabe, em outras palavras, o Deus de vocês é outro. Sabe, irmãos amados, só quem faz a obra de Deus são os servos de Deus. Os inimigos não constroem nada, não
ele só destrói tudo que seja obra de Deus. A minha questão é, e os amigos? Os inimigos destroem, e os amigos que não constroem? É isso que eu quero levantar aqui. Os inimigos de hoje vivem zombando, não mudou nada. Eles continuam zombando, continuam falando mal, continuam criticando a igreja, os trabalhadores, desprezando, torcendo contra a obra de Deus. Os inimigos continuam planejando parar a obra de Deus. Vê lá quando os sacerdotes pagaram aos guardas para mentirem a respeito da ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz que deram muito dinheiro. Até o dia de hoje existe muito dinheiro contra a obra de Deus. Até o dia de hoje não mudou nada. Sabe, antes de Neemias chegar em Jerusalém, teve uma reconstrução. Quem esteve por lá foi Zorobabel. E Zorobabel conseguiu construir o templo. Ele levou 20 anos construindo o templo, mas obra propriamente dito foram 4 anos. Quer dizer, uma obra de 4 anos levou 20 anos. Sabe por quê? Os inimigos tentaram parar a obra. É assim que o inimigo faz com a obra de Deus. Quando os trabalhadores não chegam juntos, de Zorobabel até Neemias, começaram a reconstruir a obra. Irmãos, levou mais de 90 anos. Olha o tempo que a obra ficou parada. Mas por que a obra ficou parada? Também faltaram trabalhadores. Vamos lá. Neemias chega em Jerusalém 90 anos depois. Na verdade foi mais de 92 anos depois. Depois que Zorobabel construiu o templo, levando 20 anos para construir um templo que de obra propriamente dito foram 4 anos. Ele chega em Jerusalém e encontra Jerusalém em estado de humilhação e miséria. Neemias então começa a reconstruir o muro e o povo aparece. E o inimigo também aparece para paralisar a obra. Sanbalate, Tobias e Gesem. Sabe, Neemias reuniu o povo e começou a reconstruir a obra que estava parada. Zorobabel levou 20 anos fazendo uma obra pequena. E depois Neemias voltou, quer dizer, até fechar o templo e Neemias voltar foram 70 anos. 70 anos depois ele volta e estava tudo parado em escombros. Mas ele começou a reconstruir o mundo. A questão é, o inimigo sempre vai aparecer. Então nós temos 2 realidades. Uma realidade é que a obra de Deus pertence aos filhos. Jesus fez o chamado para os filhos. A construção do muro é realizada pelos filhos. Quem coloca a mão no arado são os filhos. Quem luta pelo reino do Pai são os filhos. A outra realidade é que este mundo pertence ao príncipe deste mundo. Para ficar mais claro, uma pequena explicação. Adão entregou a autoridade dele, o domínio que Deus deu para ele, para Satanás. E Satanás então se tornou príncipe deste mundo. E Jesus recuperou, presta atenção agora, Jesus recuperou a autoridade espiritual. Depois ele vai recuperar a autoridade territorial. Mas agora, Jesus recuperou a autoridade espiritual e presta atenção, deu para a igreja. Está em nossas mãos a autoridade espiritual. Então, a igreja está no mundo físico, mas tem autoridade espiritual no mundo físico. E no mundo físico, o príncipe é outro. Mas nós estamos no reino de Deus, dentro de outro principado. Mas esse príncipe, então, envia os seus mensageiros. Ou então, como diz John Bevere, no livro A Isca de Satanás, de John Bevere, ele mostra que a isca que o diabo usa com a igreja é botar aborrecimento entre os irmãos. Desliga o fio, puf, fica todo mundo desanimado na igreja. Quando tem problema entre os irmãos, desanima, perde força. É a isca de Satanás. Eu aconselho você a ler esse livro. Sabe, nós somos mensageiros de Deus e construtores de Deus. A obra de Deus só pode ser edificada pelos filhos e por mais ninguém. Os responsáveis pela obra de Deus aqui na terra somos nós, os filhos. Neemias 2:10 diz, ele fala sobre recomeçar a reconstrução do muro, nesse 2:10. Então, olha como o inimigo vê a obra de Deus. Olha só, 2:10. Disto ficaram sabendo Sanbalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Gente, esses inimigos, quando eles começaram a construir, os inimigos desagradou. Eles ficaram
desagradados, eles ficaram irritados, eles ficaram chateados, é a palavra. Eles ficaram chateados, porque apareceu alguém para procurar o bem dos filhos de Israel. Apareceu alguém para um benefício dos filhos de Israel. Sanbalate e Tobias ficaram chateados porque apareceu alguém para fazer um bem. É assim que o inferno olha para a igreja. Eles ficam chateados quando a igreja quer prosperar e fazer algo bom. Depois, Neemias 4:1. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Pode continuar. E se indignou muito e escarneceu dos judeus. Eles ficaram chateados, só que eles deram prosseguimento à obra. Agora eles não estão mais chateados, agora estão ardendo em ira e muitos indignados. Vamos prosseguir? Neemias 4:8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Terceira, aqui é uma estratégia dele. Antes era só sentimento, ardeu em ira, ficou chateado, se indignou muito, mas agora está na hora do inferno agir. O que o inferno fez? Vamos fazer o seguinte, fizeram um acordo, nós vamos entrar no meio deles, vamos criar confusão entre eles. Irmãos, que eu não seja motivo de confusão na obra de Deus, porque esse é o papel do inimigo e não dos filhos. Neemias 4:11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim faremos cessar a obra. Então o inimigo vem para roubar, matar e destruir. O plano do inferno continua o mesmo, irmãos. Só quem pode fazer prosperar a igreja do Senhor é você. Você pode fazer prosperar a igreja do Senhor. Veja se é significativo, se não é significativo, as palavras de apelo do Senhor Jesus, quando se dirigiu aos seus discípulos, veja se não é significativo. Então, se dirigiu a seus discípulos e disse, a seara é grande, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Essas palavras foram dirigidas para quem pode solucionar o problema. Jesus dirigiu essas palavras para quem podia solucionar esse problema. Jesus dirigiu essa palavra para aqueles que tinham condições de solucionar esse problema. Ele dirigiu essas palavras para os filhos. Vocês é que podem ser os trabalhadores da minha seara. Só vocês podem resolver o problema da igreja. Jesus está fazendo um alerta aqui, meus amados. Só sentimento de gratidão na obra não resolve a questão, é mão no arado. Não é estar distante, não resolve. Servir a Deus por responsabilidade tem que ser por gratidão. Quem serve a Deus por responsabilidade desanima, porque a nossa vida não pode ser movida por responsabilidade. Responsabilidade é o seu patrão, que você querendo ou não, doente ou não, vai trabalhar. Para a obra de Deus ninguém faz isso por responsabilidade. Então ou você tem gratidão para servir, ou então você não consegue. Qual é a gratidão que você tem da sua salvação? Uma coisa que eu digo, e é mais pura verdade, duas coisas que eu não costumo me acostumar. Não me acostumo. Uma é ser pastor. Para mim continua sendo uma grande glória e honra de Deus. E a outra, ser salvo. Salvação para mim é o maior milagre, a maior dádiva que Deus já me deu. Não importa o que eu passar nesse mundo, o que eu viver nesse mundo, um dia eu estarei na glória. Um dia eu estarei com Ele, com o meu Salvador, aquele que foi na cruz e disse, campe, os teus pecados estão perdoados, já não tem mais dívida que te acusam mais. Só a gratidão pelo que nós recebemos do Senhor pode nos mover a ser um trabalhador da seara. Então venha caminhar conosco, esse é o convite. Venha estar conosco nessa obra de reconstrução da nossa igreja. Como disse Neemias, levantemos e edifiquemos. Lá em Neemias fala isso. Neemias 4:6 diz, o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo tinha ânimo. O ânimo continuou tão grande que eles conseguiram fechar um muro em 52 dias. Você sabe o que é fechar um muro de 10 metros de altura, 4 metros de largura, 4 quilômetros? É ir na BR, indo pela Vicente Lima Cleto e voltar, até a BR dá 2 quilômetros, ir e voltar, muro de 10 metros, em 52 dias, foi um milagre o que eles fizeram.
Mas sabe por quê? Tinha ânimo. O teu ânimo tem que estar na gratidão de ser salvo ao Senhor. Sabe, permita-me falar algo muito sério e consistente. Eu quero me dirigir àqueles que se encontram desanimados. O desânimo não instala na vida dos irmãos que mantêm uma disciplina espiritual. Quem mantém uma disciplina... Eu fico olhando o apóstolo Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo é o maior exemplo disso. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E ele diz: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que o que me espera é cadeia e tribulação. Caramba, ele diz: o que me espera é cadeia e tribulação. Ele não desanimou. Por que ele não desanimou? Aí eu te respondo por que ele não desanimou. Ele tinha vida de oração. Irmão, quem liga na terra, liga no céu. Deus está online. Deus está on. Liga na terra, liga no céu. Agora, não tem vida de oração e quer sustento de onde? Não lê Bíblia. Deus não fala contigo. Irmãos, disciplina espiritual não é para encher linguiça do meu tempo. É para eu me manter forte, fortalecido. Os desanimados têm a tendência. Irmãos, nesses 10 anos, não tem algum momento, alguém dando testemunho aqui, acho que foi isso, falando, na verdade foi o Júnior, ele, quando estava dando testemunho com a sua esposa aqui, foi que me veio na minha memória. Irmãos, em 10, que ele falou assim, eu agradeci e eu reclamei, e é verdade, eu também reclamo, mas não tenho vida de reclamação, são atos falhos de reclamação e conserto. Reclame e diz: não, Senhor, eu te glorifico, eu te bendigo. O Senhor é digno do meu louvor, da minha gratidão, não de reclamação. Então a gente vai se mantendo, se corrigindo, vai se corrigindo, vai se corrigindo, vai se corrigindo. Ler as Escrituras, manter a oração. Agora você veja só, esse pessoal daqui passou 4 dias imerso, ou 5 dias, não sei, imersos, estão pelos poros, amando a Deus. Agora, a pessoa vem um domingo por semana, e acha que você vai ter vida com Deus? Acha que 2 horas é o suficiente para te encher de Deus? Você chega aqui e fica que nem uma estátua, dura, não entra, nem louvor entra, mas não tem vida com Deus, aí vive desanimado. E servir ao Senhor, porque uma pessoa pode frequentar o culto, ler Bíblia e oração, mas ela tem uma cobrança interna, porque o reino de Deus só prospera com as suas mãos. Você tem que servir ao Senhor. O apóstolo Paulo mantinha a sua vida espiritual em dia. Sabe, venha aquecer de novo, fazendo o corpo de Cristo ativo na sua igreja. Venha se aquecer de novo. Vamos nos erguer juntos nessa caminhada. Na próxima sexta-feira, agora, nós vamos ter o culto dos voluntários. Irmãos, esse culto voluntário é uma convocação para reconstruir a nossa igreja. Estamos arregimentando os amados a se unirem conosco nessa caminhada de reconstrução. A obra de Deus, ela é alavancada, ela é erguida, ela é potencializada pelos filhos, por você que está me ouvindo. Sabe, eu quero dizer para você que sexta-feira agora tem um culto dos voluntários, e eu preciso de você, para a gente reconstruir os muros da nossa igreja. Eu preciso que você esteja conosco nesse culto. Coloca aí os ministérios, por favor, a lista dos ministérios. Eu preciso que você ame essa casa. Eu preciso que você se levante e diga: eu tenho sido um inútil. Eu preciso ser útil. A igreja não será reconstruída por vir aos cultos, irmãos. Não é frequentar culto. Frequentar culto faz parte da disciplina espiritual, para a sua vida pessoal, para a sua vida pessoal e para a vida da igreja. Para a vida da igreja é trabalhador, é botar a mão no arado, é reconstruir os muros, é dizer: eis-me aqui, é o pacote. Ah, eu faço isso, não faço aquilo, eu faço isso, não faço aquilo, não é fazer o pacote. E qual é o pacote? Eu vou repetir o pacote: oração, leitura bíblica, frequentar culto e servir ao Senhor. Esse é o pacote. E sem contar que no dia 15, isso na sexta, e no dia 15 temos churrasco dos homens. Nós precisamos de homens.
para alavancar a igreja. Nós precisamos de homens. Não vão ser as mulheres que vão fazer isso, tem que ser os homens. Os homens, homem tem que ser casca grossa, não bruto, agressivo. Casca grossa para levar pancada. Irmãos, a locomotiva, homem é locomotiva, homem foi feito para carregar peso. Homem foi feito para arrastar problemas. Arrastar é puxar. Homem foi feito para proteger a esposa e não trazer problema para ela. E nós somos homens. Nós temos que estar no nosso lugar. Sabe, eu quero fazer 2 apelos aqui. Um apelo é para você que ainda não deu o seu nome. São 3 cultos seguidos que nós estamos colhendo nomes. E esse mais um, para você dizer assim: pastor, coloca o meu nome, eu quero fazer parte. Essa mensagem tem um objetivo muito claro: abrir os olhos para que você diga sim para Jesus. Preste atenção. Essa mensagem fica no teu coração hoje e amanhã. Mas se não tomar decisão hoje, na quarta-feira você está 0 de novo. Sumiu, você perde tudo que ouviu, porque não teve uma postura. Mas se você, porque é natural, dando memória, é natural. A gente tem uma memória. Essa memória vai sendo jogada para o inconsciente. Isso é um processo natural. Então, ou eu tomo decisão agora, e aí eu fico na cabeça, amanhã segunda, depois na terça, depois na quarta, depois na quinta, na sexta-feira eu estou aqui, porque se você tomando a decisão agora, de ser um dos trabalhadores, um dos cooperadores, um dos voluntários, fica na sua cabeça amanhã, você diz, sexta-feira eu estou na igreja. Mas se você não tomar decisão agora, sexta-feira você não vem aqui. Porque ou a gente toma decisão, irmãos, você tem 72 horas para resolver aquilo que você ouviu. Nas 72 horas a chance já é muito pequena. Então, quando é que eu tomo a decisão? É agora. Não é amanhã. Amanhã eu não estou aqui. É agora. Então, cadê os irmãos que vai fazer a anotação do nome? Nós já temos aproximadamente 15 pessoas, 15 voluntários. E aí eu gostaria de... Vem cá, Priscila, por favor. Eu gostaria de saber quantas pessoas nesse culto que vão se habilitar e vão estar junto conosco nesse culto do voluntário para ser um dos voluntários na obra e diz assim, pastor, conta comigo. Não é pastor, conta comigo. É Jesus, conta comigo. Eu sou filho e a obra só cresce comigo. A obra só anda comigo. Os filhos das trevas querem destruir como a gente leu. Nós, os filhos da luz, somos responsáveis por fazer crescer. E nós estamos no processo de reconstrução. A igreja está sendo reconstruída. Vamos estar todos de pé. Quantas pessoas eu posso contar para estar junto conosco? Quantas pessoas que ainda não deu o nome? Deixa eu saber. Quantas pessoas que ainda não deu o nome? Ok. Quantas pessoas querem fazer parte desse time, dessa equipe de voluntários? Quantas pessoas querem fazer parte dessa equipe de voluntários? E diz, pastor, eu já entendi que eu não posso ficar fora da igreja que eu como, que eu bebo, que eu sirvo. Eu não posso. É ali que eu sou alimentado, é ali que eu preciso contribuir com a minha vida. Tem alguém? Mais alguém? Ok. E todos vocês que fazem parte do nosso time, sexta-feira nós vamos sair. Sexta-feira, 19h30, o culto dos voluntários. Quero você junto comigo. Ok. Eu gostaria de fazer uma outra oração. Qual a pessoa aqui que diz assim, pastor, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Eu preciso voltar para o caminho do Senhor. Ou então eu digo, eu quero agora entregar a minha vida para Jesus. Eu ainda não fiz. Eu sei que se eu partir agora, eu vou partir sem Jesus. Mas eu quero a minha vida arrolada no livro da vida. Alguém que deseja receber essa oração? Voltar para os caminhos do Senhor? Ou tomar uma decisão?
de confessar a Jesus como Senhor e Salvador? Alguém? Senhor Deus, nós abençoamos a cada um nesse lugar. Declaramos a Tua presença, ó Deus, cuidando de cada um. Seja convencendo ainda mais um pouco, ou seja aqueles que já tomaram a decisão, que vão ajudar a reconstruir a igreja de Nova Vida, de Nova Cidade. Vamos juntos fazer acontecer. Vamos juntos erguer esses muros, fechar essa obra. E nós oramos a Ti agradecido, no nome de Jesus Cristo. Leva os Teus filhos debaixo de bênção, de graça, de bondade, para um domingo abençoado no Senhor. E logo mais nós possamos ter a ceia do Senhor com motivo de comunhão contigo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar que a Amanda, o Júnior, a família preparou lá embaixo um bolinho de gratidão, uns docinhos, tem umas lembrancinhas, que você passasse lá embaixo. Antes de você sair, dá um abraço aí no seu irmão, pelo menos umas 5 pessoas, dá um abraço e vamos lá participar dessa festa. Vamos botar a música aí, vai lá. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados.